Bom dia. Vou convidar aqui algumas pessoas. Tô... Vou convidar aqui algumas pessoas a participarem dessa live. Aleluias. Bom dia, gente. Nós estamos em momentos especiais que Deus está nos proporcionando. Lembre-se que tudo depende de como você vê as coisas. Observe que a palavra diz no Evangelho de Mateus. Deixa eu pegar aqui para vocês. Mateus capítulo 6. Se eu não estiver enganado. Enquanto isso, aí você chama alguém também para participar desse momento de meditação, porque Deus quer falar com você. Mateus capítulo 6, a partir do verso 22, fala assim: a candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se porém os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se portanto a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão as trevas? São os olhos, digamos assim, as janelas da alma. De tal maneira que se teus olhos forem bons, teu corpo será bom. Imagine que... E se teus olhos forem maus, teu corpo será mau, estará em trevas. Então, tudo depende de como você observa e vê as coisas. A maneira que você tem visão das situações que estão ocorrendo. Para a maioria das pessoas, nós estamos vivendo tempos tenebrosos e horríveis e perigosos. Mas para algumas pessoas, elas estão vendo como uma oportunidade muito boa, inclusive. E em cima dessa direção que eu quero te convidar a refletir nessa questão. Eu sei que está tendo essa situação toda aí da saúde pública, mas observe que é um momento de você parar em casa, com a sua família, curtir mais o seu cônjuge, curtir mais os seus filhos e filhas, a sua parentela em casa, curtir mais um momento ali familiar, ter mais um momento especial com Deus também, onde você possa ali ouvir louvores, orar, ler a palavra, de qual maneira que antes a gente não tinha assim uma oportunidade em decorrência do dia a dia da vida. Então, olhe dessa maneira. É uma oportunidade, inclusive, da gente meditar sobre a nossa vida com Deus. É uma oportunidade da gente meditar de nossa vida com nossos amigos, nossos familiares. Então, se nós olharmos por esse lado, é uma grande oportunidade que Deus quer oferecer a nós nesses momentos onde nós estamos passando por uma situação um pouco pesada na nossa sociedade. Eu vou estar convidando aqui algumas pessoas, tá, gente? Então você vai compartilhando também. São pessoas que sempre estão nos acompanhando quando eu faço aqui uma live, um ao vivo aqui para todos. Vai convidando também. Vamos compartilhar esse momento coisas boas. Coisas que possam trazer esperança para as pessoas. Não é verdade, gente? Bom, tá aqui, vamos lá. Eu quero compartilhar essa palavra com você.
A situação não muda quem é Deus. E a você? A situação não muda quem é Deus. Nenhuma situação pode mudar quem é o nosso Deus. Mas e quanto a nós? E quanto a eu e você? A situação pode mudar a gente? Podemos confessar que sim, que há situações que mudam o nosso ânimo, a nossa mente, o nosso coração, o nosso físico. Mas eu acredito que toda situação é uma maneira que Deus oferece ou permite para que possamos melhorar em nós. Porque na maioria das vezes, eu não vou percentuar quantidade de vezes ou percentual de vezes, mas eu quero dizer que na maioria das vezes, Deus não vai mudar as situações das quais nós passamos. Mas na maioria das vezes, Deus quer mudar nós dentro da situação ou com a situação. É interessante vermos por essa maneira. Se você for olhar alguns personagens da palavra, da Bíblia, algumas pessoas Deus não tirou de passar por situações difíceis. Permitiu que eles fossem para a cova, para a fornalha, fosse para prisões, fosse para o deserto, passasse por perigos. E você vê situações repetidas, tempestades, vendavais, na vida de vários personagens bíblicos, e Deus não o poupou dessas situações. Então nós podemos, com toda tranquilidade e autoridade, dizer que na maioria das vezes, Deus não quer mudar as nossas situações, mas na maioria das vezes, Deus quer mudar nós dentro das situações, referente às situações. Por isso que Ele vai permitir situações acontecerem e por isso que Ele vai até oferecer situações para mudar nós. Preste atenção. Porque muitas vezes nós queremos orar a Deus pedindo que Deus... Diego Martins está nos assistindo, Kelly, minha esposa amada. Porque muitas vezes nós queremos orar a Deus pedindo que Deus mude a situação que nós estamos vivendo. E muitas vezes nós oramos e Deus não muda a situação das quais nós estamos vivendo. Preste atenção se não é isso, se não é dessa maneira que acontece. Então, é diante dessa direção que eu quero hoje estar compartilhando com você esse discernir das coisas. Porque situações difíceis sempre ocorrem, sempre irão ocorrer nas nossas vidas. É verdade que nós, por estarmos ainda nesse corpo físico, apegado ainda à carne, nesse mundo físico, nesse mundo natural, se faz calor nós sentimos, se faz frio nós sentimos. Shalom, meu irmão Pablo. Se faz calor nós sentimos, se faz frio nós sentimos. É claro que as situações, podem mexer com nós. Se nós estamos enfermos, se nós estamos desempregados, ou se nós ganhamos algum presente ou algum tipo de vitória, mexe com nós, é verdade. Mas no geral, as situações são permitidas da parte de Deus, porque nós sabemos que Hashem, Pablo, que é Deus Todo-Poderoso, o Eterno, Ele vai sempre, como Ele está no controle de todas as coisas, Ele está no controle de tudo que acontece. Então, as situações vão sempre estar ocorrendo em nossas vidas. Mas nós podemos, mais uma vez eu posso repetir, nós podemos ver nos textos bíblicos que Deus permitiu e Deus até
proporcionou situações na vida de muitos personagens. E a conclusão que nós podemos chegar disso é que, na maioria das vezes, Deus, Hashem, o Eterno, não vai mudar as nossas situações. Diego Martins. Mas Deus quer mudar nós nas situações que são nos proporcionadas no dia a dia. É verdade, tio. Que seja feita a vontade de Deus. E sempre a vontade de Deus vai permitir que nós passemos por situações. Lembra de Yeshua? Lembra de Jesus? Ao chegar ali no Getsemane, ele chama Pedro, Tiago e João para orar, se distancia do grupo, vai até um local, começa a orar. Depois ele manda que Pedro, Tiago e João permaneçam, ele vai a um lugar mais além. E naquele lugar mais além de oração, ele começa a se angustiar muito, a suar até sangue. O seu suor se transforma em sangue e aquela angústia nele muito forte. E ele clama: Pai, passa de mim esse cálice. Tipo assim, Pai, muda essa situação que eu estou vivendo neste momento. Depois ele entende, Renata Prates. Depois ele entende que, não, Pai, é verdade. As situações dificilmente serão mudadas. Mas o Senhor, o Eterno, o Hashem, o Deus Todo-Poderoso, o Pai da eternidade, o nosso Pai Celestial, Ele quer mudar nós através das situações. Eu sei que na nossa caminhada, Renata e Diego e Pablo, Tchau, Ben, Isaé, nós não gostamos de passar por situações. Adenilson de Jesus, seja bem-vindo, meu irmão. Nós não gostamos de passar por situações. E às vezes até nós, quando lembramos de situações que passamos, nos afeta, nos entristece. E às vezes quando nós estamos passando atualmente por situações, nós também não gostamos de certas situações que passamos. Mas se você for fazer uma matemática da sua vida, da sua caminhada, você vai ver que sempre houve situações em nossas vidas. E você vai perceber também que você passou por essas situações. E que Deus permitiu você passar por essas situações. Haja vista, Ele está no controle de todas as coisas. E você pode observar que alguma dessas situações fez você mudar, fez você melhorar, fez você crescer, amadurecer. Outras não conseguiram realizar esse propósito na sua vida. Mas se você parar para pensar hoje, na maioria das vezes, eu vou repetir mais uma vez, Deus não vai mudar as situações. Na maioria das vezes, Deus quer mudar você através dessas situações. Porque nós devemos ser melhorados na estatura de varão e varoas perfeita. Nós devemos ser edificados, ou seja, crescermos na graça, no conhecimento. Então, gente, meditando, eu tenho concluído que as situações irão ocorrer em nossas vidas. Elas não vão deixar de existir em nossas vidas. Até o dia que o Yeshua, o Messias, o Yeshua, a Hamashia, o nosso Cristo, o nosso Senhor e Salvador, ele receba a ordem de vir buscar a sua noiva. Mas até lá nós vamos passar por situações. Situações de cunho individual, de cunho familiar, de cunho matrimonial, profissional. E agora nós estamos vivendo uma situação a nível global, a nível geral da humanidade, ao nível universal, que tem afetado a vida de muitas pessoas. E outro dia eu estava ouvindo um pregador, um homem lá dos Estados Unidos,
e ele falando que recebeu uma direção de Deus, de que é verdade, o vírus ocorre, está ocorrendo essas enfermidades, morrendo pessoas, mas existem espíritos das trevas aproveitando disso para causar pânico na mente das pessoas, terror. E uma vez causando pânico, uma vez abalando o nosso sistema emocional, o nosso corpo tem as suas imunidades abaladas nas suas estruturas, ou seja, diminuídas. E uma vez o nosso corpo com a nossa imunidade diminuída, enfraquecida, nós estamos passivos a enfermidades, tanto físicas como mentais. Não é interessante isso? Então o estresse, o terror, o pânico, ela altera o nosso sistema imunológico. E uma vez afetando o nosso sistema imunológico, vai acabar, nosso corpo abre uma porta para a entrada de enfermidades. É nisso que esse homem dos Estados Unidos estava falando, esse profeta, de que os espíritos malignos estavam aproveitando disso para causar esse terror. Por isso que é bom nós evitarmos, Roberto Soares, Santana, a propagação de notícias de terror, porque as informações nós já conhecemos, nós já sabemos da situação do vírus, como lidar com ele e o que fazer com ele, mas às vezes nós insistimos em estar replicando, olha, morreu um, ficou um doente, apareceu outro, e tem causado terror nas pessoas, pânico nas pessoas. Ainda mais neste momento de confinamento ou de quarentena, digamos assim, das pessoas nas suas casas. Quem tem uma família grande, beleza, mas imagine as pessoas que são únicas nas suas casas, como é que elas estão? Então, situações vão ocorrer em nossas vidas e dificilmente Deus irá mudar as nossas situações. Mas Deus vai mudar nós, na maioria das vezes Deus vai mudar nós através das situações. É verdade que algumas situações não mudam, Deus mudou na minha vida, na sua, na vida de vários personagens. Mas Cessa, a esposa de meu amigo João, mas dificilmente Deus vai mudar as nossas situações, mas na maioria das vezes Deus vai mudar ou quer mudar nós através das situações e dentro das situações e com as situações. Então, se você está vivendo agora algum tipo de situação particular de cunho individual e você deve estar orando para Deus mudar essa situação, você pode até orar e Deus mudar a situação, mas na maioria das vezes Ele não vai mudar as situações, porque na maioria das vezes Ele quer mudar você através dessa situação. Então, de repente, você pode ter essa direção, se você quiser aceitar, e começar a orar de maneira diferente. Deus, ser comigo nessa situação, me faz crescer através dessa situação, me dá forças para passar por essa situação. Porque é interessante que nós também podemos ver lá no livro de Êxodo, quando Deus anuncia que Moisés deveria passar pelo deserto com aquela multidão, Moisés faz algo interessante, que ela vai se entrelaçar e vai compactuar com o que eu estou discernindo e transmitindo para vocês. E Moisés já sabia da dificuldade que era atravessar um deserto, porque ele já havia feito isso. E muitos ali eram escravos, enfraquecidos, já idosos e velhos. Ou outros, apesar de serem jovens, não tinham experiência das situações. E havia uma empolgação muito grande daquele povo. Agora Deus está conosco, estamos indo para a terra prometida. De tal maneira até que a palavra diz que quando ele sai do Egito, Deus não deixa ir pelo caminho dos filisteus, para que não veja a guerra e voltasse atrás. Apesar deles ter passado por algumas gerações de escravidão, mas eles não estavam ainda preparados para certas situações. Olha que interessante. Apesar de eles estavam preparados, né, na questão da escravidão, de ser escravo no Rosenê de Souza, seja bem-vinda, mas eles não estavam preparados para outros tipos de situações. Mas era necessário passar pelo deserto. E Deus fala, olha, vocês vão ter que passar pelo deserto. Moisés, conduz o povo pelo deserto. Tem situação que eu vou evitar, ou seja, vocês não podem passar agora pelo caminho dos filisteus, que verão a guerra e voltarão atrás. É verdade, tem situações que Deus não permite a gente passar. Olha que coisa linda e maravilhosa. Uma palavra rima, revelação do Espírito, do Ruar de Deus. Mas tem situação que nós temos que passar por elas.
Vai ser necessário passar por elas. Então Deus anuncia que eles têm que caminhar pelo deserto. E Moisés, que já sabia dessas situações, fala: olha, Deus, se tua presença não for conosco, não nos faz passar pelo deserto. Não nos faz irmos pelo deserto. Você vê que Moisés não pede logo de imediato: olha, não nos deixa passar pelo deserto. Não nos deixa passar por essa situação. Ele não faz essa oração. Ele faz primeiramente a seguinte oração, o seguinte pedido: se tua presença não for conosco, não nos fazem passar por essa situação. Ele poderia dizer: Senhor, não permita que o povo passe por essa situação. Já não basta, Senhor, essa situação que eles passaram 430 anos de escravidão no Egito. Ele poderia ter feito essa oração. Então Deus, não é justo o Senhor fazer esse povo passar por mais essa situação, Bianca Moura. Você já parou para pensar nisso? Ele não faz esse tipo de oração, Bianca, e Rosineide, e Ceissa, e Roberto. Ele fala assim: se a tua presença não for conosco, não nos faz passar por essa situação, não nos faz ir pelo deserto. Qual é essa situação? Então Moisés sabia que era necessário passar pela situação do deserto. Mas ele faz uma oração esplendorosa: Senhor, eu sei que nós seremos obrigados a passar pelo deserto. Nós somos obrigados a ter que atravessar esse deserto até a terra prometida. Mas eu te peço, Senhor, passa junto conosco. Já que vai ser necessário, já que nós temos que passar por essa situação, nos fazem, Senhor, sentir a tua presença. Gente, presta atenção. Nós estamos vivendo a situação global, universal, mas também nós temos as situações individuais de cada um de nós. Por isso nós temos agora que mudar a nossa situação. Nos faz, Senhor, compreender a situação que eu estou vivendo. Nos faz, Senhor, entender e discernir essa situação global que está acontecendo. Porque não tem jeito, teremos que passar por certas situações. Na maioria das vezes, Deus não vai mudar as situações. Mas na maioria das vezes Deus quer mudar nós através das situações ou nas situações. Então, por mais que a gente ore, clame, na maioria das vezes as situações de Deus não vai mudar, vai ser necessário passar por ela. Mas Moisés nos ensina algo fenomenal. Senhor, se a tua presença não estiver com nós, não nos fazem passar pelo deserto, não nos fazem passar por essa situação. Talvez seja essa oração que você tenha que fazer nesses dias, neste momento. Senhor, é necessário. Marco Antônio, meu irmão, está aí em São Paulo, minha irmã Elza Cristina. Moisés nos ensina uma oração fenomenal e tremenda. Moisés discerniu que seria obrigado, necessário e proposital passar pela situação do deserto. Então ele faz uma oração. Eu acredito que essa deva ser a oração que nós temos que fazer nesses dias, diante das situações de cunho individual e diante dessa situação com um cunho mais global, mais universal. Saudade também, Marco Antônio. Deus abençoe e te guarde aí no estado de São Paulo. Então Moisés faz uma oração que eu acredito ser essa oração que devemos fazer nesses dias. Senhor, se a tua presença não ser conosco, não nos faz passar por essa situação, pelo deserto. Talvez você deva fazer essa oração nesses dias, ao invés de reclamar, de murmurar, ou ao invés de replicar notícias que o mundo replica. Nós devemos orar e pedir a Deus discernimento do que está acontecendo e pedir a Deus que nesse momento de que nós temos que passar por essa situação, a situação individual, do seu cunho individual, ou essa situação global, universal, que a presença dele seja real na minha e na sua vida neste momento, porque não tem jeito. Independente do que está sendo agora, Ionara Rodrigues, independente do que está acontecendo agora, Ionara Rodrigues, no cunho global, universal dessa situação, nós no dia a dia já vivemos situações particulares, individuais,
de passar por situações difíceis. E na maioria das vezes nós vamos passar sozinhos uma situação difícil. Não adianta nem reclamar que alguém não veio, que alguém não apareceu, porque é assim que é. Mas toda vez que nós queremos substituir aquele que pode estar conosco dentro dessa situação por pessoas, a gente só vai ver dificuldade. Por isso que Moisés fala algo interessante. Se a tua presença não ser conosco, não nos faz passar por essa situação. Então eu acredito que é hora de você que está me vendo neste momento orar na seguinte forma: Deus, essa situação eu sei que é necessário passar. Lembra de Jesus no Getsemane? No momento da agonia que ele começa a suar e sai sangue, e o suor dele é convertido em sangue. Senhor, passa de mim esse cálice, ou seja, passa de mim essa situação. Depois ele discerne, olha, é verdade, eu tenho que passar por essa situação. Seja feita a tua vontade. Então nós temos que mudar nossa oração neste momento. Senhor, eu sei que vai ser necessário passarmos, está sendo necessário. Gente, é necessário passar pelo que você está passando e pelo que a humanidade está passando agora. É necessário estar nos planos, no projeto de Deus. Estamos seguindo o projeto de Deus, que Deus tem escrito para a minha vida, para a sua vida e para a vida da humanidade. Não é o mal, não é Satanás, não é os demônios, é Deus que está fazendo. Mas devemos aprender com Moisés. Ele fala bem assim: se a tua presença não ser conosco. É essa oração, Ionara, minha irmã Elza, Marco Antônio, Roberto, cada um de vocês que estão me vendo e assistindo neste momento. Nós temos que pedir neste momento, Neide, Pita, a presença de Deus em nossas vidas, em nossa casa, durante essa situação que nós estamos vivendo. Porque Moisés sabia que se a presença de Deus fosse com eles, eles iriam suportar a circunstância do deserto que teriam que atravessar. A circunstância daquelas situações que eles iriam enfrentar. Moisés sabia que com a presença de Deus ia ser mais fácil, ia ser suportável. Medita nesta direção diante dessa situação. A situação não muda quem é Deus, Roberto. Mas e a você? Será que muda? Essa situação nós temos que ver de uma maneira boa. É um momento verdadeiro, Roberto, verdadeiramente de intimidade com Deus. Intimidade com nossos familiares. De intimidade do eu com o meu Deus. Para meditar nisso, gente. Na maioria das vezes, Deus não vai mudar as situações, mas na maioria das vezes Deus quer mudar é você, através dessas situações que você está vivendo. Então não adianta murmurar, reclamar, entrar em pânico, em terror, se desesperar ou pior, começar a reproduzir as mensagens que o mundo dá. É momento de pararmos para ter essa intimidade, eu e você, com Deus, Ionara, Neide, Roberto, Elza Cristina, Marco Antônio, e fazer essa oração de Moisés. E fazer essa oração de Senhor, se a tua presença não for conosco, não nos faz passar pelo deserto. Mas, gente, é apenas uma introdução, uma preparação do que eu quero, através da palavra, liberar